Bom dia, minha gente, um abraço a todos. Passando para a gente conversar sobre o jogo de ontem, que emoção que foi deixada para o final do jogo. Bahia venceu o Bragantino por 2-0 ontem no estádio da Fonte Nova e manteve a escrita desse ano no Campeonato Brasileiro. Bahia que vem fazendo uma campanha, melhor, né? Campanha dentro de casa. Vejo que o Bahia tem aí como adversários o time do Palmeiras, o Flamengo, né? O próprio Cruzeiro, que venceu 12 jogos dentro de casa, né? Mas o Bahia só perdeu um jogo. E logo para o Cruzeiro, né? Um jogo que o Bahia poderia ter vencido também. Poderia não ter perdido nenhum jogo dentro de casa nessa competição. Mas mesmo assim, tem uma campanha realmente muito bacana dentro de casa, com o apoio do seu torcedor. Como cresce o Bahia. E ontem, inclusive, foi pauta mais uma vez na entrevista coletiva do Rogério Ceni, dos 2 jogos que o Bahia vai fazer agora fora de casa. E o Rogério disse que já falou com os jogadores que com a performance que o Bahia teve ontem no final do jogo, que o Bahia tem que buscar pontos fora de casa, né? Seria interessante se o Bahia conseguisse 2 empates, por exemplo, fora. A gente fala de empate, sabe que o Bahia tem condição de vencer jogos fora de casa, principalmente com esses 2 próximos adversários que não vivem grande momento no Campeonato Brasileiro, mas pela sequência, né, de jogos fora de casa do Bahia, a gente acha que 2 empates seriam maravilhosos, né? 2 pontos para o Bahia, para essa sequência aí, o Bahia que está querendo ir diretamente para a Libertadores da América e por enquanto está nessa posição. O Bahia é o 5º colocado, coloca 4 pontos agora, de frente ao mais próximo que está ali, que é o Botafogo, não é? Sobre o jogo de ontem, minha gente, o Bahia foi muito mal, né? O primeiro tempo do Bahia foi assim, talvez o pior primeiro tempo do Bahia jogando dentro do estádio da Fonte Nova. Fora de casa não, mas dentro de casa foi um primeiro tempo totalmente desarticulado. Eu digo sempre assim, o futebol ele é um esporte coletivo e às vezes você programa uma coisa, chega no jogo não dá certo. Por quê? Quando é um individual, a tendência é dar certo e ali mesmo você ajeita, você conserta, né? Quando você está no tênis não está dando certo, mas no futebol, onde são 11 jogadores jogando lá em campo, às vezes você cria uma situação. Vamos dar um exemplo aqui. O goleiro Ronaldo sai com o David Duarte com a bola, David Duarte entrega a Acevedo, ao invés de Acevedo jogar pelo lado esquerdo, onde está mais povoado com os jogadores do Bahia, ele vai para o lado direito. Ali já quebra uma sequência da jogada, né? Então as coisas elas são treinadas, trabalhadas, mas às vezes no jogo não dá certo. Às vezes o adversário vem de uma forma que prejudica o seu caminhar, né? Porque é coletivo. Então um depende do outro. O Jean Lucas depende do Acevedo, o Nestor depende do Juba, um exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Então às vezes o torcedor, né, pensa assim, mas não treina não? Treina, mas às vezes chega no jogo, você não combinou com o adversário, né? E o adversário estuda, sabe como é que você joga. E o time do Bragantino fazia aquela marcação ali, a meia pressão, né, para não deixar o meio de campo do Bahia jogar. E quando o meio de campo do Bahia não consegue jogar, aí muda totalmente a estrutura, porque o Bahia joga com o jogo apoiado. O Bahia é um time de tocar a bola, né? E aí quando essa bola chega no ataque, para os 2 pontos, no caso de ontem, Kaique na direita e o Pulga na esquerda, aí sim depende do individual, do drible dele, né? Da inteligência, do QI. O Pulga até tentava ontem, o Kaique já não estava muito bem, porque ele consegue receber a bola, ele consegue ficar no mano a mano com o adversário, mas as decisões que o Kaique toma não são as melhores e precisa melhorar muito nesse quesito aí, o jogador Kaique. E aí o time do Bragantino ia se fortalecendo dentro de campo, porque o adversário, no caso o Bahia, não conseguia agredi-lo, né, como a gente esperava e o torcedor espera do Bahia dentro de casa. E aí o time do Bragantino foi crescendo até fazer o gol. Lembrando que o Bahia teve a primeira grande chance, né, no cruzamento do Juba, a cabeçada do David Duarte, o goleiro faz uma boa defesa, o Cleiton, a bola bate no travessão, e na sequência dessa jogada há um lançamento para o Sacha, que entra de cara com o Ronaldo, chuta forte, o Ronaldo defende, a bola bate na trave também. Ali o Bahia já poderia tomar o gol. Aliás, a gente não pode deixar de elogiar, porque o Everton Ribeiro, a gente vai falar já já sobre ele, foi muito elogiado no jogo de ontem. O Juba pelo cruzamento, o Thiago. Mas a gente não pode deixar de elogiar, porque também já foi muito criticado aqui, o goleiro Ronaldo. Ronaldo pode ter sido a peça principal do Bahia ontem. Porque se o Bahia toma aqui esses 2 gols, eu sei que o goleiro está ali para fazer isso. É obrigação dele defender.
mas poderia ter tomado o gol. E ele teve um reflexo muito bom nesses dois lances. Esse que eu falei do Sacha e a outra do Sacha, um cruzamento. A defesa do Bahia tem que estar esperta para isso. Ele sai de uma posição, né, da figura A para a figura B, vamos dizer assim. Ele está lá junto dos outros jogadores do ataque, ele sai, vem para trás, recebe o lançamento do escanteio, cabeceia no canto, e o Ronaldo faz uma defesa extraordinária, na minha opinião, uma das melhores do Campeonato Brasileiro, porque ele se estica todo para tirar a bola ainda passa assim, rente à trave. E depois aí não teve mais jeito, né? O Bahia levou o gol, o Arias, que mais uma vez não fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. Ele perdeu todos os confrontos contra o Mosquera. Mosquera é um jogador forte fisicamente, rápido, botava na frente dele, ele não conseguia tirar a bola, e numa dessas o Mosquera vai na linha de fundo, cruza, e aí sai o gol, né, do time do Bragantino, do Matheus Fernandes. E aí pronto, o Bahia fica naquela agonia para tentar empatar e não consegue espaço para o jogo. Primeiro tempo realmente muito ruim do Bahia. No intervalo, aí o Rogério já começa a trabalhar o time, começa a fazer as suas modificações, e aí o time do Bahia começa a crescer dentro de campo. Até 25 minutos mais ou menos, o Bahia não conseguiu, né, manter um grande jogo. Aí quando o Rogério muda, faz essas duas modificações, foram importantes, a entrada do Cauli, a entrada do Araújo, né? Esses caras entraram muito bem, lembrando que o Bahia já tinha perdido o Kaique no primeiro tempo para a entrada do Thiago, não é? Então, no segundo tempo, quando o técnico faz as modificações, e aí sai também o Pulga, que já não estava, né, aguentando mais, jogador que vem de uma contusão, o Bahia cresce, né? Não que, eu volto a dizer o que eu falei ontem na jornada, não que o Cauli fizesse um jogo extraordinário como muitos falaram, e Rogério dá o recado na entrevista coletiva, né? Rogério, ele diz assim, quando ganha, muita gente vê coisas que não existiram, não é isso? É assim mesmo, quando perde, às vezes o time joga bem, ninguém enxerga que jogou bem, mas perdeu o jogo, é assim. Então ontem, é claro que pelo posicionamento e a disposição do Cauli entrou diferente de outros jogos. Tem jogos que você vê, meu Deus, a bola passa na frente dele, não estica a perna. Ontem não. Ontem ele entrou com disposição, se movimentando de um lado para o outro. Ele dá o passe que dá origem à bola chegar no Juba, para o cruzamento, para o primeiro gol do William José. E ele dá um passe, mas é um passe simples também para o Everton Ribeiro, que está do lado dele. Ele dá um passe para o Everton Ribeiro, que Everton Ribeiro dá enfiada de bola sensacional para Thiago, no ponto futuro. O Thiago cruza. E o William José faz seu segundo gol. William José, que até então estava paradão no jogo, não fez nada, não conseguia dominar uma bola, a bola batia, espirrava, mas é centroavante. Se a bola chegar limpa para ele, ele vai lá e faz o gol, como ele fez os dois gols. Veja que Everton Ribeiro, a importância do Everton, eu estava comentando ao jogo pela Itapuã FM, e assim, faltando tipo 25 minutos para terminar o jogo, eu cobrando, bota Everton Ribeiro, não é possível que o cara vai no banco de reservas, que ele não tem condição de jogar 20, 25 minutos, bota o cara para jogar. Aí Rogério, na entrevista coletiva, disse que botou ele faltando 5 minutos, que ele esperava que o árbitro desse 10 minutos de acréscimo. Nunca vai dar 10 minutos de acréscimo, né? Pelo que aconteceu ontem, não era para tanto assim. Mas o Everton, sorte que o Everton entrou muito bem, já no primeiro lance dele, ele recebe uma bola de costas, né? Se livra da marcação do zagueiro e mete uma bola dentro da área lá para o Araújo, que termina chutando mal, né? Errando o chute. E na segunda dele, ele deixa lá o Thiago em posição de cruzamento para o William José. Então o Everton Ribeiro entrou muito bem, um jogador diferenciado, aquilo que a gente fala sempre. E olha, tem alguns torcedores que dizem assim, já chega para Everton Ribeiro, né? Everton Ribeiro tem que ir para o banco. O Everton Ribeiro é um jogador espetacular, gente. Com a idade que ele tem, 36 anos, imagine ser um jogador um pouco mais novo, mas mesmo assim, ainda é válido o Everton Ribeiro. Eu acho que o atleta, né, tem que continuar jogando no time do Bahia. Então, gente, foi uma virada assim espetacular, deixou o torcedor muito feliz, porque o jogo foi ruim, a gente volta a dizer, e aqui a gente não vai enganar o torcedor, que o Bahia só melhorou mesmo depois dos 25 minutos do segundo tempo. Aí sim, deu pressão em cima do Bragantino. O Bragantino já não foi mais no ataque. O Bragantino, que atacou no primeiro tempo, foi muito perigoso contra o Bahia no primeiro tempo. No segundo tempo, a partir de 20 minutos mais ou menos, já não foi mais lá. E o Bahia, a partir de 25 minutos, fez os 2 gols, merecidamente, porque deu uma pressão muito grande em cima da equipe do Bragantino. Agora, o Bahia precisa melhorar em alguns detalhes. Ontem, por exemplo, a gente estava comentando o jogo, falava, gente,
tá fechado o meio, não dá para Juba jogar pelo meio, abre Juba, dá amplitude. Aí o técnico Rogério Ceni, fazer justiça, foi perfeito ontem, tanto nas modificações quanto na parte tática. Ele enxergou o jogo, ele abriu o Thiago para a ponta direita, né, fechando em diagonal, entrando na área, ele abriu o Juba, principalmente depois da saída do Pulga. O Juba fez o papel de beirada na lateral esquerda, tanto é que um dos gols sai assim, aí dá amplitude, abre o Bragantino. Foi quando o Bahia começou a melhorar dentro da partida. Então foi assim que a gente viu. O Bahia venceu mais uma dentro de casa, e agora tem Atlético Mineiro e Internacional, os 2 jogos fora. O Bahia viaja terça-feira e fica lá, só volta no domingo aqui para Salvador. Gente, se já está inscrito no canal, não? Se inscreve aí no canal, deixa o like, ajuda nosso canal aí, tá? Grande abraço, uma ótima semana para todo mundo.